nós temos na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, que lutar contra 3 grandes inimigos: o demônio, o mundo e a carne. Nós já falamos de um tipo de ataque do demônio que é o mais perigoso e o mais comum, que é a tentação, a luta contra as tentações. E também não é que seja só a tentação do demônio, as tentações do mundo e da carne. Mas falamos, que eu me recordo, repassando sobretudo a passagem do Gênesis, a tentação aos nossos primeiros pais, como que o demônio age. Acabamos de falar sobre os pecados, sobre o defeito dominante. Falamos um pouco também sobre a concupiscência, ou seja, as tentações que vêm da carne. E para completar, vamos dizer assim, esse leque, vamos falar sobre as tentações que vêm do mundo. O mundo que nós é nosso inimigo. Quando nós falamos mundo aqui, não significa toda o que está no mundo, porque Deus criou o mundo e viu que era bom. Não é uma visão que se chama maniqueísta. Maniqueísmo é uma filosofia já antiga, a que Santo Agostinho acabou caindo, que hoje influencia muito, por exemplo, o espiritismo. O espiritismo, a religião espírita, ela é maniqueísta. O que significa? O espírito é bom, a carne só porque a carne é má. Tanto é assim que eles pregam a reencarnação. Essa carne não presta de nada. Então uma hora eu encarno uma carne de homem, outra de mulher, outra pode ser de cachorrinho, outra de um alface, sei lá mais o quê. Estou exagerando, mas para dizer que a carne, ela não tem significação. Não tem significado. O que importa é o espírito. Na visão cristã, não. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus também na carne. Também na carne. A nossa carne é chamada a resplandecer a glória de Deus. É isso que nós rezamos no credo, sobre crer na ressurreição da carne. O mundo, então, não significa simplesmente a criação, porque senão não poderíamos desfrutar de uma bela paisagem, de um canto de um pássaro, de uma bela comida, porque senão aquilo aqui é mundo. Não é isto. Quando nós falamos do mundo como nosso inimigo, é todo aquele espírito, toda aquela mentalidade que domina o mundo, que vai em contra o Evangelho. É esse ambiente anticristão que se respira entre as pessoas que vivem totalmente esquecidas de Deus e entregadas por completo às coisas da terra. Isso é o mundo. Esse espírito anticristão que a gente respira no ar, as pessoas que vivem como se Deus não existisse e entregadas a viver só para aqui. O mundo tem ideais contrários ao Evangelho. Por exemplo, o mundo exalta as riquezas, os prazeres, a violência, a fraude, o engano, postos ao serviço do próprio egoísmo, a liberdade, entendida como liberdade. A máxima do mundo é: seja livre, faz o que você quiser. Quando escutamos o Evangelho, ideais contrários. Máximas, essas ideias, esses ideais, por exemplo, aproveita a vida. Vai estragar sua juventude, entregar para Deus, para quê? É isso, desfruta, aproveita. Deus é muito bom. Deus é um... Você acha que Deus vai querer que faça esse sacrifício, que faça essa coisa? Para quê?
seja, são ideais mundanos, às vezes mesmo no meio cristão, mesmo na igreja. Para que tanto? Para que tanta exigência? Para que isso? Tem que ganhar dinheiro, seja como for. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A coisa mais comum do espírito mundano, mesmo nas melhores pessoas, é eu pedir a Deus que tenha saúde, porque a coisa que mais importa na vida é ter saúde. Quem já não ouviu isso? Das melhores pessoas. A coisa que mais importa na vida é ter saúde? Não sei. Certa vez um cardeal, acho que o cardeal Larraona, um espanhol, de vida muito santa, inclusive, se encontrou com o Papa Pio XI. Algumas diferenças que eles tinham, mas sempre se trataram muito bem a vida toda, o Papa e esse cardeal. E o Papa, contando para ele, mostrou que ele nunca tinha ficado doente na vida. O cardeal ficou escandalizadíssimo. Essa santidade, Vossa Santidade nunca ficou doente, então o senhor não tem um sinal dos predestinados. O Papa ficou... O senhor não tem um sinal dos predestinados. Aquilo mexeu muito, porque o Papa estava cometendo umas imprudências. E esse cardeal foi, pessoalmente, sem expor, mas corrigiu, estava sendo algo sério. E seria algo sério para a vida da igreja. Passaram um tempo, uns anos depois, o Papa ficou doente de cama, que depois foi o que levou à morte, né? Assim que ele ficou doente de cama, ele mandou uma mensagem ao cardeal: Eminência, agora já tem o sinal dos predestinados. Por quê? Dizer que o que mais importa na vida é ter saúde não é espírito cristão. O que mais importa na vida é ter Deus. E com Deus, a felicidade eterna, vida eterna, a bem-aventurança. Quantos santos enfermos? A Beata Alexandrina, humanamente falando, coitada, desgraçada, paralítica em cima de uma cama, que não pode fazer nada. Vai você no seu mundo ali achando isso? Em cima de uma cama. A coisa mais importante não é ter saúde. Essas são as máximas, as ideais consagradas pelo mundo, e que as pessoas acabam rendendo homenagem, servindo a isso. Né? O mundo também, como inimigo, o que eles fazem? Piadas, ridicularizações, perseguições da vida de piedade. Contra as vestes decentes, contra os hábitos religiosos. Então, não aceita as leis santas do matrimônio que a igreja prega em nome de Cristo. Acha que tudo tem que ser transformado aos tempos modernos, tem que se adaptar. Isso é de outra época, o mundo de hoje não vai conseguir nunca viver isso, etc. O mundo, Santo Agostinho dizia que o mundo de duas maneiras persegue os cristãos. Perseguindo e seduzindo. São as duas maneiras que o mundo nos ataca. Perseguindo essas piadas, essas ridicularizações, e seduzindo. Precisa tanto, deixa disso. Seduzindo. Normalmente começa pela sedução. E se não sucede, a perseguição. O mundo também oferece como ideal de vida prazeres e diversões cada vez mais abundantes. A vida é para ser feliz, entendendo felicidade como busca de prazeres, de festas e tal.
Nós vemos aqui, infelizmente, né, hoje cedo, sabe, toda quinta-feira ali a Cantareira, um inferno. Hoje de manhã, antes da missa começar, uma menina de nem 20 anos, caída, de bêbada ou dragada, a gente teve que chamar o bombeiro para socorrer. Desfalecida. Este é o mundo. Passa a noite inteira. O objetivo da vida é desfrutar. O mundo é o seguinte: o símbolo no Renascimento é aquela época histórica depois da Idade Média, mais ou menos, uma redescoberta do mundo pagão antigo que colocou o homem no centro e não Deus. E as leituras daqueles livros da Grécia e da Roma antiga começaram a descobrir a devassidão, o adultério, o homossexualismo, a promiscuidade, e aquilo voltou à tona. O Renascimento é o renascer daquele mundo podre. Isso aqui é interessante saber. É o renascimento daquele mundo podre pagão. Inclusive foi a época que voltou a escravidão. Não foi. Na Idade Média não existiam escravos. Na Idade Média cristã, na Europa cristã não existiam escravos. É o Renascimento que traz os escravos de volta, depois da Idade do Mundo Moderno. Uma das imagens que muitos desses renascentistas utilizavam é a rosa. A rosa é o símbolo da vida, da juventude. Porque a rosa, diziam aquilo, abre o seu broto, dá seu cheiro e morre logo. Então eles diziam, aproveita o tempo, enquanto a rosa ainda é broto, porque ela vai morrer logo. Eles cunharam a expressão carpe diem, em latim, aproveita o dia. Que em São Paulo já falava isso dos pagãos do seu tempo. Comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Esse é o mundo pagão. Desfrutar, 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 desfrutar. Só se vive para o prazer, para o desfrute. A vida não ganha seriedade, não tem nenhum objetivo nobres. Também os ideais do mundo são os escândalos e os maus exemplos, às vezes em altas esferas. A televisão, os atores, cantores, jogadores de futebol, que são os ídolos para as crianças de hoje, a vida pessoal deles, nossa, não casa, recasa, trecasa, e faz isso, faz aquilo, escândalos de todos os tipos, públicos. Basta ligar a televisão. Com esta razão, São João diz que o mundo está submerso no mal e sob o poder de Satanás. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, o mundo todo está sob o poder do maligno. É esta consciência que nós temos que ter. Não podemos ser ingênuos. Este mundo está sob o poder do maligno. Eu não posso ter uma ingenuidade de que as pessoas são boazinhas. Os que estão governando o mundo, que na ONU, que não sei o quê, que o que vem dos livros didáticos para educar, etc. As faculdades de formação de professores, está tudo maravilhoso. Tudo está vindo com ideais de destruição. Programada, inclusive. Bom, qual o modo de combater o mundo? Primeira coisa, fuga das ocasiões perigosas. Diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. Isto é verdade. Não adianta pensar, não, eu tenho boa formação, bom espírito, eu posso ir numa festa dessa aqui da Cantareira que não vai acontecer nada. Eu não uso drogas, eu quero guardar a castidade. Você está ali? Você acha que vai conseguir isso? Sabe que o cura das
uma cidade que era um ovo. Até hoje, em pleno 2016, Ars continua sendo uma cidadezinha pequena. Imagina no século XVIII. Era nada quase. Qual foi a maior batalha do cura d'Ars em Ars? Contra as festas. Contra as festas. Porque eram muito promíscuas. Porque o ser humano é o ser humano. Essa cantareira está aqui. Então, ele via os frutos, muitas vezes, 9 meses depois dessas grandes festas. E ele começou a atacar. Inclusive fez uma capela, um altar dedicado a São João Batista. E colocou a imagem, não do santo inteiro, mas a imagem da cabeça de São João numa bandeja. E mandou colocar uma inscrição: o preço de sua cabeça foi uma dança. E alguns pais, porque havia as festas em cidades vizinhas, então os jovens iam naquelas festas. Os pais começaram a achar: esse pai está radical demais. Está demais, deixando uma festa aqui, não sei o que mais. E foram falar com o cura d'Ars. Dizer que os filhos deles tinham muito boa formação. Eles jamais iam fazer nada de errado naquelas festas, naquelas coisas e tal. Eles confiavam nos filhos, mas na cura d'Ars, os senhores estão fazendo igual aquele doido na festa de São João. Tinha a fogueira de São João na frente dele, e ele pegou um graveto na frente da frente e disse pro graveto: olha, não queima não, tá bom? E jogou no fogo. Isso vocês estão fazendo com o filho de vocês. Os pais ficaram, e depois de anos lutando, ele transformou em Ars uma grande cidade que vivia da graça de Deus, da graça de Deus. Os homens não iam à missa, era uma coisa tremenda. Ele conseguiu fazer que aquela cidade se transformasse em uma cidade cristã, católica, vivente, oficial, etc. Então, fugir das ocasiões, as coisas perigosas, levam ao pecado. Não tem como. Agora, Deus não vai dar a graça àquele que está abusando da graça. Uma coisa é alguém que por ofício tem que estar ali, no meio daquela... É um policial que tem que fazer a guarda, é alguém que trabalha no serviço de saúde, o que seja. Tem que estar ali. Então existe graças que Deus vai dar, se aquela pessoa pedir, sobretudo, para que aquela ocasião de pecado próximo se transforme em remota. Mas se eu me exponho às ocasiões de pecado, é como os jovens que querem se guardar castos para o matrimônio, mas ficam namorando em casa sozinhos. Fuga das ocasiões perigosas. São José Maria, ele citava uma frase de Santa Teresa que ele dizia assim: entre santa e santo, parede de cal e canto. Só que canto não é ficar... Não, canto vem de cantareira. De canto são aquelas pedras arrancadas para fazer castelo, pedra, canto. Ah, entre santo e santo, parede de cal e canto. Isso é muito... Nós vamos falar isso mais à frente, sobre a santificação das amizades. Mas é muito comum, sobretudo em quem tem vida espiritual, por exemplo, comparar a amizade de São Francisco com Santa Clara e achar normal então que haja uma amizade ou entre os religiosos, ou entre um padre e uma coisa que acaba ficando mais sensitiva que realmente espiritual, mas sob a máscara de uma amizade espiritual como São Francisco de Santa Clara. Há uma diferença muito clara entre uma amizade espiritual, uma amizade carnal e uma amizade mesclada, meio espiritual e meio carnal. Então, fugir das ocasiões perigosas. Outro, avivar nossa fé. A fé. É assim que São João
também no capítulo 5 da sua primeira epístola, diz: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo? A fé viva. Vence o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque guiados pela fé, nós somos capazes de opor-nos às falsas aparências de bondade que existem no mundo, às tentações que o mundo oferece. Enfrentamos as piadinhas, as ridicularizações com fé, aos seus escândalos e maus exemplos. Também considerar a vaidade do mundo. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31, porque a aparência deste mundo passa. Passa. Este mundo passa. Este mundo passa. São João diz na primeira epístola, capítulo 2, versículo 17, o mundo passa e também suas concupiscências. Tudo passa. Tudo passa. Perdão? 1 João, capítulo 2, versículo 17. E a outra, 1 Coríntios 7, 31. Tudo isso passa. E nós não fomos criados para vivermos eternamente aqui. Nossa morada não é aqui. Dizia Santa Teresa, tudo passa. Tudo passa. Aquele poema. A paciência tudo alcança. Só Deus basta. E também pisotear, aqui eu falei, pisotear o respeito humano. Porque o mundo se mostra tão poderoso que às vezes nós temos vergonha, respeito humano, até de falar de Deus, mesmo sendo padres e religiosos. Às vezes fica sem graça. Eu tenho que encontrar uma maneira humana para falar, porque é a linguagem que todo mundo... O que temos que falar é de Deus, como Deus. Como falar? Aprenda as escrituras da vida dos santos, como eles falavam. É assim. É assim. Só que, o que vão dizer se eu falar aqui? Se eu chamar para rezar? Ai meu Deus! Mesmo sendo padres religiosos. Eu digo mais ainda. Eu como padre, fica mais difícil falar de Deus com padres. É incrível. Mas no meio do clero parece que fica mais, os respeitos humanos ficam mais ainda. Chamar para rezar, para falar coisas de Deus, parece que a gente não... São Paulo afirma de si mesmo que não seria discípulo de Jesus Cristo se buscasse agradar aos homens. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Nosso Senhor diz também, capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, versículo 33, né? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Isto tudo sabendo que o mundo nos odiará e nos perseguirá. Não adianta querer agradar o mundo. Mesmo aqueles que agradam. Porque o que o mundo não aceita é o Evangelho. Quem viver de acordo com o Evangelho não será aceito. Porque a vida daquele que pelo menos luta para viver o Evangelho é uma acusação do mundo. E o mundo então não aceita essa acusação. Então, o melhor meio de vencer o mundo é não ceder um só passo, afirmando com força nossa personalidade numa atitude decidida, esta personalidade formada pela graça.
clara e inquebrantável de renunciar para sempre a seus ideais e suas vaidades. Então, esse é o nosso luta contra o mundo. A vida religiosa é uma grande luta contra o mundo. No fundo, a pobreza, a obediência, a castidade, o mundo não aceita de jeito nenhum. Mas no mundo onde se vive do prazer, o celibato é o maior escândalo. Por isso o celibato dos padres incomoda tanto o mundo. Mesmo o mundo ateu, o mundo que não acredita em Deus, muçulmano, maçônico, sei lá o que for, não se aceita. E há uma batalha grande, porque o celibato dos sacerdotes, o celibato da vida consagrada, incomoda o mundo. Incomoda o mundo. É uma batalha grande, às vezes dentro da igreja, para acabar com o celibato dos sacerdotes. Mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos rezar e manter nossa fé na luta contra o mundo. Acho que é isso, irmãos.